Como era previsto, o governo Temer desiste de terceirização branda e opta por projeto da Câmara. A pressão empresarial e da presidência da Câmara dos Deputados levou o presidente a sancionar imediatamente o projeto aprovado pela Câmara, quando alguns setores esperavam que ele aguardasse o projeto que está no Senado, que tornaria mais branda a terceirização. Esse é mais um passo do profundo retrocesso conservador porque atravessa o Brasil. Uma contradição absurda, porque ao mesmo tempo que o governo acena com uma reforma da Previdência que regulamenta ainda mais a Previdência, amplia de 15 para 25 anos o prazo mínimo de contribuição para que um trabalhador possa se aposentar. Ao mesmo tempo e contraditoriamente, o governo realiza a desregulamentação e a fragmentação e flexibilização do trabalho. Ou seja, ele dificulta na sociedade brasileira que o trabalhador tenha um tempo grande de carteira assinada e exige um tempo maior para que o trabalhador possa se aposentar. O que faz a flexibilização? Todos nós sabemos que as empresas a terceirização, as empresas terceirizadas pagam salários menores do que as empresas que não são terceirizadas. Elas têm uma dívida proporcionalmente muito maior com o INSS, além de que esse texto sancionado, ele aumenta o trabalho temporário para um prazo de 9 meses. A senadora Vanessa Graziotin escreveu um belo artigo que esclarece muito esses pontos, que saiu na Folha de São Paulo hoje, e o nome do artigo é Preciso Vetar a Terceirização. Infelizmente, o presidente já sancionou hoje. Afora a ferocidade com que investe contra os direitos dos trabalhadores, de resto, este governo não tem rumo, mas parece uma biruta de aeroporto. Dentro dessa cruzada antitrabalhador, acaba de aprovar na Câmara dos Deputados o projeto de terceirização do trabalho temporário, base do texto enviado por Fernando Henrique Cardoso em 98, que amplia de 3 para 9 meses o contrato temporário, cuja gravidade e cujo impacto negativo no mercado de trabalho têm sido pouco analisados. Na prática, eliminam o emprego formal de milhares de trabalhadores. É tão absurdo que eles buscam uma alternativa, querem acelerar a aprovação no Senado de outro projeto com o mesmo objetivo. Isso caiu por terra hoje. Assim, duas propostas antagônicas seriam enviadas ao Poder Executivo, que lhes permitiria, usando o expediente de vetos parciais e usurpando as prerrogativas do Legislativo, construir uma nova lei. Isso não mais existe, era a expectativa da Vanessa Graziotin. Como eu disse, o governo não esperou a nova proposta do Senado e sancionou a proposta aprovada pela Câmara, que decorre de uma lei de 98. O Senado tinha aprovado e a Câmara engavetou. É um golpe isso também. O presidente da Câmara desengavetou o projeto aprovado em 98, que tinha 2.000 e poucos senadores, parece que 12 senadores daquela época estão no Senado hoje ainda. E a Câmara aprovou correndo tudo e ficou esse texto pior ainda, porque ele estabelece que as atividades fins podem ser terceirizadas. Até hoje no Brasil eram só as atividades meio. Não querem regulamentar a terceirização, querem estendê-la a todas as atividades laborais, sob o falacioso argumento de que aumentará a produtividade e a estabilidade do emprego. Quanto cinismo! Ou seja, os deputados, isso um deputado federal de Ponta Grossa, faz essa defesa, não, nós regulamentamos uma coisa que não estava regulamentada. Mentira! Podia regulamentar sim, mas atividade meio. Acontece que esse projeto, ele permite que a atividade fim possa ser terceirizada. Essa é a essência do projeto. Nem mesmo as entidades patronais sustentam tal afirmativa. Pesquisa da CNI mostra que 91% terceirizam para reduzir custos e apenas 2% em busca de especialização. É uma coisa evidente. O empresariado brasileiro, acossado pela dominação mundial do capital financeiro, quer aumentar seus lucros e, para isso, precisa diminuir o custo do trabalho. Essa é a essência da terceirização das atividades fim.
Por quê? Por que um empresário, dono de uma metalúrgica, por exemplo, vai terceirizar o trabalho do metalúrgico? Para economizar. Então, ao invés de contratar o metalúrgico, que é agasalhado pelas decisões do sindicato, pelos acordos, patrões, trabalhadores, um piso de fábrica e uma série de benefícios, ele simplesmente contrata uma empresa que terceiriza o trabalho do metalúrgico, ficando a mesma categoria com 2 salários e direitos diferentes. Além de que a empresa terceirizada pode fazer contrato temporário, que os grandes direitos trabalhistas acabam durante o contrato. E a vigência do contrato temporário passou a ser agora de 9 meses, 6 meses mais 3 de prorrogação. É exatamente isso que se quer fazer. E o contrato temporário, o trabalhador não pode fazer outro contrato, sem ficar um período, sem contrato temporário. Isso aumenta o desemprego, isso, como eu disse e repito, dificulta que o trabalhador tenha carteira assinada e praticamente impede a sua aposentadoria com as novas regras que o governo quer impor para a sociedade brasileira. O que eles querem, diz Vanessa Graziotin, são regras ainda mais flexíveis, num país que já registra alta rotatividade e baixos salários. O custo de mão de obra na manufatura brasileira em dólar representa apenas 24,5% da alemã, 31,5% da norte-americana, 57,7% da grega e 59,6% da argentina. E o cenário se agrava ainda mais em relação aos terceirizados. Em comparação com o trabalhador contratado diretamente, o terceirizado trabalha 3 horas a mais por semana, ganha 24,7% a menos. E segundo o Diese, fica 2,6 anos no emprego, contra uma média de 5,8 anos do trabalhador direto, que não é terceirizado. Países que já fizeram essa estupidez estão trilhando o caminho inverso. Rússia e Espanha, por exemplo, decidiram por fim à terceirização por constatar que não houve aumento na oferta de emprego e sim redução de salários, benefícios e arrecadação tributária. A consequência dessa política será um sistema econômico ainda mais ineficiente, devido ao aumento na precarização das relações trabalhistas, nos acidentes de trabalho, que vai punir ainda mais o SUS, salários inferiores, subtração de conquistas como vale-refeição, transporte e assistência à saúde. Além disso, haverá elevação da rotatividade, perda de produtividade e redução da arrecadação previdenciária. Isso não é discurso, é fato. Por tudo isso, é preciso vetar integralmente o PL 4.302/98 e aprovar no Senado um substitutivo que garanta, com a regulamentação da terceirização, os direitos dos trabalhadores e a segurança jurídica. Ou seja, a senadora Vanessa tinha uma esperança ainda, e publicou o artigo no dia de hoje, de que o presidente não sancionasse a lei e esperasse que o Senado aprovasse uma lei diferente. Doce ilusão, porque o presidente, como diz aqui a manchete da Folha de São Paulo, pressionado por empresários, pelo mercado e pela Câmara, que tinha aprovado esse projeto mais radical, ele desiste de terceirização branda e opta por projeto da Câmara. Infelizmente, esse é o caminho que o Brasil está percorrendo, e eu lamento e choca a todos nós que a sociedade brasileira não tenha despertado ainda para a gravidade do momento que nós estamos atravessando. É uma coisa gravíssima, é um retrocesso muito grande, é um retrocesso que dificilmente nós poderemos daí resgatar os direitos que temos hoje, é perda, destruição de direitos adquiridos durante décadas de luta. A Previdência, por exemplo, acaba praticamente com o tipo de aposentadoria do trabalhador rural, do agricultor familiar. Nós sabemos que a concentração da terra no Brasil é brutal. Se o trabalhador perder sua aposentadoria, como é hoje, mais jovens vão sair do meio rural, maior vai ser a concentração da propriedade privada da terra. O Brasil já é um dos países do mundo com mais alto índice de concentração. Êxodo rural avançando. Mais dificuldade para a alimentação que a agricultura familiar produz para o Brasil, e uma cultura diferente, de identidade local, de valorização da sociedade, da agricultura ecológica, de alternativas, tudo isso vai por terra. O golpe da Previdência é terrível, porque ele vai induzir a que as pessoas desacreditem, percam esperança na aposentadoria pública e acabem tendo que buscar uma aposentadoria privada. Aliás, essa é a lógica por trás das ações do governo.
A internet e as redes sociais mostraram para todo o Brasil, para quem quisesse ver, que o secretário de Previdência se reuniu com dezenas de entidades que fazem planos de aposentadoria privada para montar a sua estratégia de reforma da Previdência, o que também com a PEC do congelamento das despesas do Estado durante 20 anos vai fazer com relação ao SUS, prejudicar cada vez mais o SUS, levando as pessoas, uma grande parte brasileiras, a ser obrigados a fazer um plano de saúde, valorizando também o lucro das instituições que produzem planos privados de saúde. Então, é realmente um retrocesso extremamente conservador, que atinge também a questão ambiental, desmatamento crescendo todo dia, não só na Amazônia, mas como em todo o Brasil. Nós temos aqui a questão das capas devonianas, conversamos hoje, amanhã toda, com representantes da Diocese de Curitiba, e fizemos, junto com o deputado Lemos, uma audiência pública sobre a campanha da fraternidade, que muitos temas foram tratados em profundidade. Então, essas questões, senhor presidente, é que nos afligem. Nessa mesma seara, os sindicatos docentes das universidades do Paraná, nossas IES, que têm um papel importantíssimo no desenvolvimento regional do Paraná, entre as quais a UEPG, estão desnorteados, estão buscando uma mobilização, inclusive os reitores ontem ficaram estarrecidos, suspendendo inclusive reuniões de conselhos, porque receberam um ofício que autoriza a OEPG, por exemplo, a contratar 688 horas semanais das 6.840 mensais solicitadas. Ou seja, apenas 10% das horas para contratar professores, colaboradores, foram aprovados pelo governo, pela administração Beto Richa. Isso provocou a suspensão da reunião do Conselho de Administração da OEPG. Diante dessa situação de insegurança e instabilidade, o SIM do EPG Andes chama a Assembleia para a próxima quinta-feira, dia 30, no auditório do PDE, às 16h45, nesta quinta-feira, portanto. Segundo Rosângela Petuba, presidente do sindicato, as medidas anunciadas representam uma redução drástica no número de professores colaboradores nas universidades estaduais. Acatar essa resolução é pedir para fechar cursos de mestrados e doutorados, suspender extensões e encerrar pesquisas, além de fechar laboratórios e passar a somente dar aula, avisa a presidenta. Para ela, é papel das universidades públicas oferecer qualidade no ensino, pesquisa e extensão para todos. Essa decisão do atual governo desmonta a universidade pública gratuita, conclui Rosângela. A resolução pode impactar na não contratação dos 105 professores aprovados em teste seletivo. Isso é gravíssimo. Os atuais 158 ativos poderão ser reduzidos para 17 colaboradores, com regime de 40 horas para cobrir todos os departamentos da universidade. O Conselho Universitário deve se reunir novamente na sexta-feira, dia 31, às 9 horas, para debater a questão e deliberar encaminhamentos, como, por exemplo, a suspensão do calendário universitário. Ou seja, o corte do governo Beto Richa, já realizado com os servidores públicos, com as escolas públicas estaduais, chega de forma forte, agressiva, às nossas instituições de ensino superior, que têm uma grande responsabilidade por um desenvolvimento sustentável no Estado do Paraná. Era isso, senhor presidente, por hoje. Nós vamos encaminhar ações junto aos sindicatos docentes, lutando para que seja resolvido esse retrocesso absurdo nas nossas escolas públicas universitárias.